Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho meditar com os irmãos o texto na Palavra de Deus, em 2 de Reis, capítulo de número 20, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que está ocorrendo aqui, irmãos? Se nós formos para 2 de Crônicas, capítulo 32, nós vamos ver, irmãos, que o coração de Ezequias havia se exaltado. Ele teve uma vitória muito grande sobre o rei Senaqueribe, grande vitória dada pelo Senhor. E depois disso o coração dele se exaltou. E ele, irmãos, por causa disso, vai sofrer da parte do Senhor uma disciplina, uma correção. Ele vai adoecer, uma doença de morte, e o Senhor envia o profeta até ele e ordena que ele ponha em ordem a casa dele, porque ele morreria. Se você continuar lendo o texto, nós vamos ver que Ezequias ele vai se humilhar diante do Senhor. Ele vai suplicar o perdão do Senhor, ele vai colocar diante do Senhor os seus feitos, a sua fidelidade, e o Senhor vai ouvir a oração dele. E antes do profeta Isaías sair da cidade, o Senhor ordena que o profeta volte, e o Senhor ouve a oração e concede mais 15 anos de vida a Ezequias. Mas o que eu quero destacar aqui é o que o Senhor fala para ele: põe em ordem a tua casa. Ele precisava pôr em ordem a casa dele, porque por mais que o Senhor desse 15 anos de vida a ele, não significava que ele não precisava pôr a casa em ordem, irmãos. Nós vamos ver mais adiante que Ezequias, 3 anos depois que o Senhor concede 15 anos de vida a ele, ele vai ter um filho chamado Manassés. E quando ele morre, Ezequias morre, o filho dele vai reinar. O filho dele começa a reinar com 12 anos. Se o filho dele começa a reinar com 12 anos, significa que Ezequias o teve depois de 3 anos que o Senhor dá 15 anos de vida a ele. E diz o texto, irmãos, que Manassés vai ser o pior rei de Judá, irmãos. Manassés vai trazer idolatria para dentro de Judá. Manassés vai sacrificar o filho dele a outros deuses. Mas o Senhor já havia advertido Ezequias: põe em ordem a tua casa. E a palavra nessa noite, irmãos, é com relação a isso. Como é que está a nossa casa? Como é que está a igreja do Senhor Jesus, irmãos? Como é que está a igreja do Senhor Jesus nesse início do século 21? Nós que acompanhamos a passagem, do século 20 para o século 21, vimos uma igreja, irmãos, crescendo muito, tendo grandes vitórias, como Ezequias teve. Mas depois desses 20 anos, como é que tem agido a igreja, irmãos? Como é que está a área moral da igreja? Como é que está a educação dos nossos filhos? Como é que estão nossos jovens, irmãos? Como é que está a nossa vida de santidade? Como é que está a vida moral da igreja? Irmãos, nós temos ouvido tanta coisa que tem nos entristecido, São tantos divórcios, são tantos escândalos, são tantas pessoas abandonando a fé. Como está a igreja do Senhor Jesus? Será que não é hora, irmãos, de colocarmos em ordem a nossa casa? Irmãos, não tem exército que possa vencer uma batalha se ele não tiver organizado e com bom planejamento, irmãos. Não há como vencermos as forças espirituais do mal se nós não estivermos andando na verdade, na justiça, no evangelho da paz, no escudo da fé, no capacete da salvação, com a espada do Espírito e com uma vida de oração e súplica constante, amados. Será que o Senhor não está dizendo para nós, igreja: põe em ordem a tua casa? Então, irmãos, que essa noite seja uma noite de nós refletirmos nessa palavra e nos humilharmos diante do Senhor e pedirmos perdão pelos nossos pecados, sim, irmãos, como Ezequias fez. Mas não ficarmos só aí, irmãos, porque o Senhor ouve, irmãos, quando nós nos humilhamos, mas Ele nos ouve e nos abençoa, mas Ele espera de nós que coloquemos em ordem a nossa casa. Que a igreja do Senhor Jesus nesses dias, irmãos, possa colocar em ordem a sua vida diante do Senhor,
guardando a palavra do Senhor, vivendo uma vida de santidade, que possamos ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Como estão os nossos jovens? Como estão o namoro dos nossos jovens? Como estão os nossos casamentos? Como estamos administrando a nossa vida financeira? Como estão os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso corpo, irmãos? É o templo do Espírito Santo. Como está a nossa casa? Será que ela está em ordem? Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos nos humilhar diante do Senhor para que Ele nos acrescente a vida e a bênção. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Pai, nesse momento queremos lhe pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Senhor, aquilo que não está em ordem na nossa vida, Pai, perdoa-nos, santifica-nos. Fortaleça a sua igreja na palavra, Senhor. Que haja humilhação diante do seu povo, Pai. Diante de Ti, que haja humilhação na vida do seu povo diante de Ti, Senhor Deus. Para que possamos viver, Senhor. Para que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Pois já aprendemos, de acordo com a Tua palavra, que não há bênção se nós nos desviarmos dela, Senhor. Mas se nós andarmos nela, Senhor, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos. Senhor, tenha compaixão de nós. Perdoa nossos pecados, perdoa a Tua igreja, leva a Tua igreja ao centro do Teu querer, Senhor, e repreenda essa enfermidade, repreenda esse mal que assola as nações, que assola o Teu povo, Senhor Deus. Há muitos enfermos, inclusive no meio do Teu povo, Senhor. Cura-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória. Perdoa-nos, Senhor Deus, por muitas vezes permitirmos, Senhor Deus, que a nossa vida, que a nossa casa não ande conforme o Teu querer, ou seja, não esteja em ordem. Tire de nós toda a vaidade, toda a arrogância, Pai, todo o pecado, tudo aquilo que é contra as Escrituras, Senhor Deus, porque não é o que eu quero, mas sim o que Tu queres. Senhor, vai de encontro agora os enfermos, restaurando, curando, Senhor Deus, aqueles que estão enlutados, consolando, aqueles que estão nos hospitais entubados. Pai, tenha misericórdia, derrama a cura. Os nossos irmãos, Senhor Deus, que estão lutando contra a enfermidade também, cura e restaura, fortaleça, Senhor Deus, tenha compaixão de nós, Papai, cura-nos, sara-nos, perdoa-nos e leva-nos ao centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém.